Bom dia, meu irmão, minha irmã. Antes que o dia se abra completamente diante de você, antes que as preocupações batam à porta do seu coração, eu quero convidar você a este momento sagrado de oração. Feche os olhos comigo, respire devagar e sinta a presença do Senhor envolvendo você como um manto suave, como aquela brisa que traz alívio na tarde quente. Deus está aqui, neste instante, não como um juiz distante, mas como um pai que se inclina para ouvir o sussurro dos seus filhos. E hoje, querido, vamos falar sobre algo que todos nós precisamos desesperadamente: sabedoria. Não aquela sabedoria dos livros, não o conhecimento que incha o peito, mas a sabedoria que vem do alto, que ilumina os caminhos escuros, que acalma a mente confusa, que traz clareza, quando tudo parece nevoeiro ao redor. A palavra de Deus nos diz em Tiago 1:5: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Você percebe a ternura dessas palavras? Deus não está guardando a sabedoria para si, esperando que você mereça, esperando que você seja perfeito. Ele dá livremente, ele dá de boa vontade. É como um pai que vê o filho tropeçar na escuridão e acende a lamparina sem hesitar, sem reclamar, sem cobrar nada em troca. Quantas vezes você já se sentiu perdido, sem saber qual caminho tomar? Quantas noites você ficou acordado, a mente girando em círculos, tentando encontrar uma saída, uma resposta, uma direção? Eu sei que você já esteve aí, porque todos nós já estivemos. E é exatamente nesse lugar de incerteza que Deus quer encontrar você hoje. Imagine por um momento que você está diante de uma bifurcação no caminho. De um lado, um caminho parece seguro, mas seu coração duvida. Do outro, há uma porta fechada, mas algo dentro de você insiste que é por ali. E você fica paralisado, com medo de errar, com medo de decepcionar quem você ama, com medo de desperdiçar tempo, recursos, oportunidades. Essa paralisia é real e ela dói. Mas Tiago nos diz algo revolucionário. Você não precisa adivinhar sozinho. Você não precisa confiar apenas na sua própria inteligência, que é limitada e cansada. Você pode pedir e Deus responderá. Não com enigmas, não com silêncio cruel, mas com a sabedoria que vem do trono celeste, aquela que é pura, pacífica, cheia de misericórdia e de bons frutos, como nos diz Tiago 3,17. E o que me toca profundamente nesse versículo, querido ouvinte, é a palavra livremente. Deus não mede, não conta quantas vezes você já pediu antes, não se irrita com sua insistência. Ele dá como quem derrama água fresca em terra seca, sem receio de desperdiçar, porque para ele você vale cada gota, cada raio de luz, cada palavra de orientação. Você já se sentiu pesado demais para orar? Já pensou que suas perguntas eram bobas demais, pequenas demais para incomodar o Criador do universo? Hoje eu quero que você saiba, suas dúvidas são importantes para Deus, seus dilemas são dignos da atenção divina, e nenhuma pergunta que sai do seu coração sincero é insignificante aos olhos daquele que conta os fios de cabelo da sua cabeça. Então vamos orar juntos agora, você e eu, com a confiança de filhos que sabem que o Pai está ouvindo. Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, nós nos aproximamos do Teu trono de graça nesta manhã, não com arrogância, mas com humildade, reconhecendo que sem Ti somos como ovelhas sem pastor, como viajantes sem bússola, em meio à tempestade. Senhor, Tu conheces cada situação que está pesando sobre o coração de quem me ouve agora. Tu vês aquela decisão que precisa ser tomada, aquela conversa difícil que não pode mais ser adiada, aquele problema de saúde que causa angústia, aquela questão financeira que tira o sono, aquela relação que está quebrada e parece impossível de consertar. Nada disso te pega de surpresa, Pai, porque Tu és o Deus que vê tudo, que sabe tudo e que se importa com cada detalhe da nossa jornada.
Nós pedimos hoje, Senhor, como Tiago nos ensinou, que nos dês sabedoria. Não a sabedoria deste mundo, que é cheia de astúcia e egoísmo, mas a tua sabedoria, que vem do alto, aquela que primeiro é pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Queremos uma sabedoria que não destrua, mas que construa, que não divida, mas que una, que não orgulhe, mas que humilhe e ensine a amar. Senhor, há pessoas aqui que estão em encruzilhadas profissionais, sem saber se devem permanecer onde estão ou se aventurar em algo novo. Dá-lhes discernimento, Pai, para que vejam os sinais que Tu colocas no caminho, para que ouçam a Tua voz suave por entre o barulho do mundo. Há quem esteja lutando com questões de família, com filhos rebeldes que se afastaram, com cônjuges que não compreendem, com pais idosos que precisam de cuidado. Senhor, dá sabedoria para saber a hora de falar e a hora de calar, para saber quando insistir e quando deixar nas Tuas mãos, para saber como amar sem sufocar, como aconselhar sem impor. Porque a sabedoria verdadeira, Senhor, não é apenas conhecer o certo e o errado, mas saber o tempo certo, a maneira certa, o tom certo. É como aquele versículo em Provérbios 25:11 que diz: como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Que nossas palavras sejam assim, Pai, tempestivas, amorosas, construtoras. E eu quero falar especialmente com você que está cansado de tentar resolver tudo sozinho. Você que carrega o peso do mundo nas costas, que acha que precisa ser forte o tempo todo, que tem medo de pedir ajuda, porque isso seria sinal de fraqueza. Meu querido, minha querida, ouve o que o Senhor está dizendo hoje através de mim. Você não foi feito para carregar tudo sozinho. Até Jesus, o Filho de Deus, buscava lugares solitários para orar e receber direção do Pai. Se o próprio Cristo precisava dessa comunhão constante, quanto mais nós. Não há vergonha em dobrar os joelhos e dizer: Pai, eu não sei o que fazer, eu preciso de Ti. Eu preciso da Tua sabedoria porque a minha já se esgotou. Essa honestidade não é fraqueza, é força. Essa vulnerabilidade não é derrota, é o primeiro passo para a vitória, porque é quando nos reconhecemos pequenos que Deus pode se mostrar grande em nós. Senhor, nós continuamos aqui na Tua presença e eu quero pedir agora de forma especial por aqueles que estão enfrentando decisões que parecem impossíveis. Aquela mãe que não sabe como vai alimentar os filhos amanhã, aquele pai que perdeu o emprego e sente o peso da responsabilidade esmagando seu peito, aquele jovem que olha para o futuro e só vê escuridão, sem direção, sem propósito. Pai, Tu prometeste em Tua palavra que quem pede recebe, e que Tu não dás pedra quando Teus filhos pedem pão. Então nós reivindicamos essa promessa agora com fé, acreditando que Tu és fiel para cumprir cada palavra que saiu da Tua boca. Dá-lhe sabedoria, Senhor, não apenas para resolver os problemas, mas para enxergar além dos problemas, para ver a Tua mão operando mesmo no meio do caos, para compreender que às vezes o que parece um beco sem saída é apenas o cenário que Tu escolheste para fazer um milagre. Eu quero te contar algo, meu irmão, minha irmã. A sabedoria de Deus nem sempre vem da forma que esperamos. Às vezes achamos que sabedoria é uma resposta clara e imediata, como um raio de luz que corta a escuridão e mostra exatamente onde pisar. Mas muitas vezes a sabedoria divina vem como aquele versículo em Salmos 32:8, onde Deus promete: Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Percebe? Deus não só mostra o caminho, Ele caminha junto, Ele aconselha passo a passo, Ele cuida enquanto você anda. A sabedoria de Deus é processual, é relacional, é construída no dia a dia, no sim constante à sua voz, na obediência mesmo quando não entendemos completamente. Há momentos em que você vai pedir sabedoria e a resposta será imediata,
como aconteceu com Salomão quando ele pediu um coração sábio e Deus se agradou tanto que lhe deu não apenas sabedoria, mas também riquezas e honra que ele nem havia pedido, como está em 1 Reis 3, 10, 13. Mas há momentos em que você vai pedir e a resposta virá aos poucos, como o maná que caía cada manhã para Israel no deserto, suficiente para aquele dia, ensinando confiança diária, dependência constante. E ambas as formas são sabedoria de Deus, porque Ele sabe exatamente o que você precisa e quando você precisa. Ele não está sendo cruel quando parece demorar. Ele está sendo um pai sábio, que conhece o tempo certo de cada revelação, que sabe que certas verdades só podem ser compreendidas depois que o coração foi preparado para recebê-las. Então eu quero te encorajar hoje. Não desista de pedir. Não deixe que a demora te desanime ou te faça pensar que Deus não está ouvindo. Tiago diz que Deus dá de boa vontade, o que significa que Ele tem prazer em te responder, que Ele não está irritado com suas perguntas repetidas, que cada vez que você volta ao trono de graça é uma alegria para o coração do Pai. Você já viu uma criança pequena que pergunta por quê o tempo todo? Os pais às vezes ficam cansados, mas no fundo eles amam aquela curiosidade, aquela confiança de que papai e mamãe têm as respostas. Assim é Deus com você. Ele ama quando você vem, quando você pergunta, quando você busca, porque isso mostra que você confia nele, que você acredita que ele tem o melhor para você. E agora, meu querido, minha querida, vamos encerrar este momento de oração com um coração totalmente aberto diante de Deus. Senhor, eu entrego a Ti cada pessoa que está me ouvindo agora. Eu entrego suas dúvidas, suas ansiedades, suas noites mal dormidas, suas lágrimas escondidas. Eu peço que a Tua sabedoria desça sobre eles como orvalho sobre a terra seca, trazendo vida onde havia morte, trazendo clareza onde havia confusão, trazendo paz onde havia tormenta. Que neste exato momento, enquanto estas palavras são pronunciadas, o Espírito Santo de Deus toque profundamente no coração de cada um, revelando caminhos que estavam ocultos, abrindo portas que pareciam trancadas, restaurando esperanças que haviam sido enterradas. Pai, eu declaro sobre cada vida aqui que a sabedoria celestial que Tiago menciona vai se manifestar de forma sobrenatural, que eles saberão exatamente o que dizer naquela reunião difícil, que eles terão discernimento para tomar a decisão financeira correta, que eles entenderão como lidar com aquela situação familiar complicada, que eles encontrarão o caminho de volta para casa quando se sentirem perdidos. E mais do que isso, Senhor, que eles compreendam que a maior sabedoria de todas é conhecer a Ti, é andar contigo, é ter intimidade com o Deus vivo. Porque Provérbios 9 e 10 nos ensina: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Toda a sabedoria verdadeira começa em Ti, Pai, e termina em Ti. Que ao longo deste dia, cada pessoa que ouviu esta oração sinta a Tua presença de uma forma nova. Que quando a ansiedade quiser voltar, eles se lembrem de que já pediram sabedoria e que Tu prometeste dar. Que quando a confusão tentar tomar conta da mente, eles fechem os olhos por um instante e sussurrem: Pai, eu confio em Ti, eu sei que Tu estás me guiando. E que ao final do dia, eles possam deitar a cabeça no travesseiro com a certeza de que não estão sozinhos, de que há um Deus que os ama loucamente, que cuida de cada detalhe, que nunca os abandonará. Em nome de Jesus Cristo, eu decreto e profetizo sabedoria, clareza, discernimento e paz sobre cada vida. Que assim seja, Senhor. Que assim seja. Meu irmão, minha irmã, se esta oração tocou seu coração, se você sentiu que Deus falou com você hoje através destas palavras, eu quero te pedir algo com muito carinho. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para que você não perca nenhuma oração, nenhuma palavra que Deus preparou para te fortalecer. E nos comentários aqui embaixo,
Conte para mim. Qual área da sua vida você mais precisa de sabedoria hoje? O que você gostaria que fosse tema das próximas orações? Sua história importa, sua luta importa, e juntos vamos levar estas palavras de fé e consolo para milhares de lares que precisam ouvir que Deus não desistiu deles. Compartilhe este vídeo com alguém que está precisando de direção, de uma palavra de esperança. Vamos espalhar a luz do Evangelho juntos. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a sabedoria de Deus ilumine todos os seus caminhos hoje e sempre. Amém e amém. Deus te abençoe grandemente.